Olá amigos da CC, tudo bem? E aí, já estão com saudade da CC? Foi um final de semana maravilhoso, não foi? Eu lembro porque eu fiz a CC do Boqueirão também aí como vocês. É um fim de semana onde as pessoas servem você não tem que arrumar a sua cama, a comida está prontinha, não tem louça para lavar. Dá até uma saudadezinha quando chega em casa, né, de não ter tanta mordomia. Mas quando você chega em casa, é hora de você fazer pelo seu cônjuge o que fizeram por você na CC. É hora de você tratá-lo como um rei ou como uma rainha. É hora de você tratar a pessoa com todo o amor do mundo. O ECC é um final de semana maravilhoso, mas o ECC só naquele final de semana não faz milagres. Aliás, nenhuma mudança para melhor que seja duradoura, ela acontece de forma repentina. Todas as mudanças duradouras, elas acontecem a partir de um processo. E assim também deve ser com o ECC. Eu sei que você saiu de lá com muita vontade de que o seu casamento seja um casamento maravilhoso, feliz. E ele pode ser, mas não vai ser só com aquele final de semana. E é por isso que você está aí agora. Você está aí para dar continuidade àquilo que começou no ECC. Você está aí para estudar esse material. Uma só carne, 12 semanas para transformar a sua família. Deus me deu o privilégio de escrever esse material para ajudar outros casais. E no final desse vídeo eu vou contar para você um pouquinho do porquê eu escrevi esse material. Uma só carne também é o tema do primeiro capítulo. Abra aí sua apostila comigo. O primeiro capítulo trata desse tema, uma só carne. É porque essa expressão é uma expressão bíblica. Foi Deus quem cunhou essa expressão. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí. Você está com sua Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, no versículo 24. A Bíblia diz assim, são palavras de Deus. Ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como assim uma só carne? É uma só carne em propósito, uma só carne em amor, uma só carne em resolução dos problemas. Vocês agora, desde o dia que vocês casaram, não são mais dois indivíduos que caminham um para cada lado. Agora vocês são uma só carne e por isso devem estar unidos no propósito da felicidade. Os dois precisam trabalhar juntos pela felicidade do casal. Essa ideia de uma só carne, ela veio antes do pecado entrar no mundo. Mas aí veio o pecado e com o pecado muita destruição. E assim o pecado também afetou os casamentos. Porém a ideia de Deus de que o casamento deve ser para sempre, que vocês são uma só carne, ela perdurou mesmo depois que o pecado entrou no mundo. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Vamos ler palavras de Jesus. No capítulo 10, a partir do versículo 7. Jesus repete as palavras que ele mesmo falou lá na criação. Ele diz assim, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, ele usa as mesmas palavras que ele usou lá no Éden. No Antigo Testamento, o casamento fazia com que duas pessoas, um homem e uma mulher, se tornassem uma só carne. No Novo Testamento, Jesus confirma essa ideia dele, de que o casamento deve tornar os dois uma só carne e deve ser para sempre. Aliás, existem 3 características do casamento segundo o coração de Deus. Primeiro, ele é monogâmico. Cada cônjuge só tem um cônjuge. E depois ele é heterossexual. Um homem casa com uma mulher. E terceiro, ele é até que a morte o separe. Essa teologia do casamento, ela se repete em várias partes da Bíblia. Você quer ver outra? Agora vamos ler um texto de Paulo. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 4. Diz assim, a partir do versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Percebam que o casamento torna você e o seu cônjuge tão unidos,
que o teu corpo agora pertence a Ele e que o corpo dele agora pertence a você. Um pertence ao outro. E como um pertence ao outro, um trata o corpo do outro com respeito, com amor, com carinho, porque eles estão tratando, você está tratando do seu próprio corpo, já que são uma só carne. Mas quando Deus diz que ambos tornam-se uma só carne, a palavra para essa unir-se é a palavra hebraica deibak, que significa uma cola, mas não uma cola qualquer, uma cola daquelas que se une e é muito difícil de separar. É por isso que Deus diz em Malaquias que Ele odeia o divórcio. É por isso que Deus tem feito milagres tremendos na vida de muitos casais, para que o deibak, a cola, continue firme até que a morte os separe. Aqui na apostila de vocês, abra na página 9, se eu não me engano. Na página 9, eu transcrevi aqui 12 motivos que uma escritora famosa de relacionamentos listou sobre as razões para um casamento continuar. Primeiro, agrada a Deus. Depois, as pessoas casadas vivem mais. A ciência mostra isso. Você terá mais saúde, não terá que dividir sua renda, não terá que repartir os filhos. Você será mais protegido ou protegida. Não terá de viver só. Poderá construir algo com seu cônjuge. Não deixará um legado de divórcio para os seus filhos. Não terá de mudar-se para outra casa ou apartamento. Vocês serão capazes de ajudar um ao outro a levantar-se quando caírem. E o último, as orações que vocês fazem juntos têm mais poder. Queridos, a palavra de Deus diz que vocês serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Aqui eu tenho 2 corações de papel. E eu os colei com uma cola dessas comum. Uma cola dessas de escola. Não é nem de perto a cola deibak, a cola lá do Antigo Testamento, que Deus se referiu à união do homem e da mulher. Mas eu colei já tem uns 10 minutos e eu vou tentar separá-los. Tem que fazer força para separar esses corações. Mas não dá. E olha que a cola que eu usei é uma cola bem fraquinha. Imagine com a cola com a qual Deus uniu o coração de vocês. A cola que Deus usou para unir o coração de vocês é uma cola que, se você tentar separar os corações, ela vai causar muita destruição. Os corações ficarão muito mais destruídos que esses aqui de papel. E vocês terão consequências ruins para o resto da vida. Por isso, o conselho de Deus é: se unam, sejam uma só carne. Eu disse para vocês que ia contar por que eu escrevi esse material, né? Eu estou no 7º ano de casamento. E as pessoas dizem que a crise chega aos 7 anos. Mas no meu casamento não. A crise veio nos primeiros anos. Os primeiros 3 anos foram horríveis. E por muitas vezes, eu e minha esposa pensamos que o nosso casamento tinha chegado ao fim. Mas Deus fez milagres. E hoje nós somos muito mais felizes do que nós nunca fomos. Nosso filho tem 10 dias de nascimento. E Deus tem multiplicado a felicidade no nosso casamento todos os dias. Deus pode fazer o mesmo pelo seu casamento. Basta você não desistir dele. Lute e Deus fará um milagre na sua vida.